Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou recebendo no estúdio aqui da Rádio Liberdade a advogada de Direito Previdenciário, a doutora Marcela Proença, trazendo detalhes, né? Vamos conversar com ela sobre benefício salarial para pessoas com ansiedade. Mas claro, se você tiver alguma dúvida, né, sobre previdência, a gente também vai tirar essa dúvida com ela, que ela vai estar esclarecendo também. Quem também está aqui conosco, acompanhando a professora, são as estudantes do 10º período do curso de Direito da Faculdade A6, não é isso? Que estão aqui acompanhando, participando conosco, é a Karen e a Gislaine, que estão aqui acompanhando. Sejam muito bem-vindas, fiquem aqui à vontade para acompanhar a entrevista, tá bem? Doutora Marcela Proença, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Liberdade. Vamos falar um pouco, né, desse benefício salarial para pessoas com ansiedade. E eu gostaria que a senhora iniciasse, né, nos informando que é relativamente novo, digamos assim, né, essa questão da ansiedade, e acabou entrando também dentro aí desse protocolo, né, de doenças mentais, e as pessoas acabaram tendo essa necessidade de requerer um benefício, porque de fato impacta nas suas atividades no dia a dia. Mas aí, juridicamente, judicialmente, como é que eu consigo isso, né? Como é que eu vou unir provas para eu conseguir isso aí? Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação estar aqui, né, mais uma vez com vocês, trazendo informações sobre direito previdenciário aqui na Rádio Liberdade, e desta vez acompanhada das alunas extensionistas do projeto de extensão Conhecendo a Previdência. A gente agradece também essa oportunidade. Bom, de fato, essas questões de saúde mental, né, como um todo, tem ganhado uma grande repercussão na sociedade, na mídia, devido ao aumento, né? Então, há muito tempo, desde 2014, a gente não registrava números tão altos, né, de transtornos de ansiedade. Então, a Previdência Social, ela tem, né, o auxílio incapacidade temporário, a aposentadoria, que pode ser concedido, né, nesses casos. A gente já tem pergunta aqui para a senhora, viu? A gente já vou iniciar aqui perguntando. A Andréia, ela reside na Rua 2, no loteamento Fernando Lira. Ela pergunta o seguinte: eu tenho depressão e ansiedade. Meu esposo Nenê também tem esquizofrenia. Ele tem direito ao benefício do INSS? Veja, é importante a gente esclarecer que, por exemplo, quando a nossa ouvinte diz assim, tem ansiedade, ou o esposo tem esquizofrenia, ou outras pessoas, né, que têm outros transtornos de ansiedade, depressão, é importante a gente esclarecer que o que vai gerar o benefício em si não é o diagnóstico da doença, simplesmente, tá? Mas são as consequências que essa doença traz para aquele indivíduo especificamente. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, mas que faz terapias, que toma medicação e consegue, né, ter uma funcionalidade ali no seu dia a dia, consegue trabalhar. Realizar suas atividades. Pode ter alguma dificuldade, mas ela consegue realizar essas atividades. Então, essa pessoa, ela não tem direito ao benefício. Agora, você também pode ter uma pessoa que seja diagnosticada com transtorno de ansiedade ou outro transtorno, e aí sim, né, que a incapacita totalmente, seja de forma temporária, seja de forma definitiva. Nesse caso, quando é constatada essa incapacidade para o trabalho em decorrência desses problemas de saúde mental, aí sim a gente tem a possibilidade da concessão do benefício previdenciário. Se a gente tem ali uma incapacidade que é temporária, a gente vai ter o auxílio incapacidade temporária. Se a gente tem uma incapacidade que o perito médico do INSS identifica que não existe uma probabilidade de cura em curto ou médio prazo, pode ser que seja concedido a aposentadoria. Então, perceba que o benefício, ele é concedido em decorrência da incapacidade que aquele problema de saúde mental gera.
mas não simplesmente pelo diagnóstico. Então é por isso que você pode ter pessoas que dizem: eu fui diagnosticada, mas não consegui o benefício. Sim. E vai ter outra que diz: eu tenho a mesma doença e consegui o benefício. É porque cada indivíduo precisa ser considerado de forma, né, ali com suas peculiaridades. Da sua particularidade. Isso, do seu trabalho que exerce, né? Então, pode ter certas doenças que incapacitam, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, tendo que carregar peso, e já tem outros que não. Por exemplo, um problema na coluna pode incapacitar uma pessoa que faz muito esforço físico, mas pode não incapacitar outra que trabalha ali sentada, não faz muito esforço. Então, não é a doença, mas o que essa doença gera para aquela pessoa. Outra pergunta que são de muitas dúvidas também da sociedade como um todo, é se duas pessoas, né, que residem numa mesma casa, numa mesma família, no mesmo endereço, essas pessoas tiverem o mesmo problema, se uma pode conseguir, mas a outra não consegue, porque já tem uma pessoa na família que consegue o benefício, impacta também? Veja, a gente tem a possibilidade. Existe a possibilidade que, nesse caso, assim, se for um benefício previdenciário, uma aposentadoria, o auxílio incapacidade, isso não tem interferência nenhuma, porque a pessoa contribuiu para receber aquele benefício. Tá? Então, direito adquirido. Pode todo mundo contribuir, se todo mundo tiver direito, todo mundo vai receber. Agora, existe outro benefício, que é o BPC-LOAS, né? Que é o benefício de prestação continuada da lei orgânica, que é para quem não contribui, para aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Esses têm uma certa, né? Exatamente, critérios. Mas mesmo assim é possível receber. Ok, temos mais perguntas aqui, vamos ver. Ela diz o seguinte, é a Maria, do bairro do Salgado. Ela diz que é portadora de anemia esferocitose hereditária, que é permanente e irreversível. Ela pergunta se pode ser chamada para reavaliação. Pelo que eu entendi, ela já tem o benefício e está questionando aqui se, como é permanente, hereditário, pode ser chamado para avaliação. Veja, a gente precisava saber qual é o tipo de benefício que ela recebe, né? Porque, por exemplo, se for um auxílio incapacidade temporária, vai ter ali um prazo pré-definido para que ela possa, né, ou retornar ao trabalho ou pedir uma prorrogação. Sim. Se for uma aposentadoria, é possível que ela seja chamada, ou um BPC-LOAS. A gente teve uma mudança recente de que pessoas diagnosticadas com incapacidade, né, permanente não serão mais convocadas, né, para perícia. Pode ser o caso dela. Agora, se houver, por exemplo, algum indício, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, se é uma incapacidade permanente, não vai mais ser chamado, né? Teve essa alteração, até para facilitar ali os trâmites dentro do INSS. Mas existem algumas situações em que a pessoa acaba se recuperando, e se houver por exemplo, alguma denúncia, alguma coisa nesse sentido, é possível que essa pessoa seja chamada a qualquer tempo. Entendi. Temos mais pergunta aqui. Quem nos manda gostaria de saber quem é pensionista, se pode trabalhar com carteira assinada sem perder a pensão. Não quero me identificar. Veja, pensionista não tem problema nenhum, tá? Ou seja, o esposo dela trabalhava, contribuía para a Previdência Social, faleceu e deixou uma pensão por morte para ela. Então, no caso da esposa, do esposo, a dependência ela é presumida. Então, não importa se ela trabalha, se ela não trabalha. Como a dependência dela é presumida, a pensão já foi concedida, ela não vai perder a pensão se ela trabalhar com carteira assinada. Entendi. Temos pergunta por áudio também? Vamos ouvir também aqui, pergunta por áudio. Bom dia, Núbia. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber. Eu tenho 2 hérnias de disco na coluna. Eu fui uma perícia, a primeira o médico deu, a segunda negou. E agora, o que é que eu tenho que fazer, doutora? Eu tenho tomografia, ressonância, todos os laudos médicos comprovando a doença. Bom, a gente vai novamente naquele caminho, né? Não adianta só diagnosticar a doença. É importantíssimo que o laudo médico, ele revele
as incapacidades que essa doença traz para o dia a dia. Então, além da doença, além do CID, é importante que o médico coloque quais são as sequelas, quais são os impedimentos que aquela o que ele doença pode fazer, o que não seja muito bem justificado. De qualquer forma, se o INSS negou, ele tem um prazo de 30 dias para recorrer administrativamente, e aí vai para o Conselho de Recursos da Previdência Social, uma outra junta médica vai analisar o caso e vai decidir se concede ou não. O problema é que está demorando muito os recursos administrativos. Então, ele tem outra via, que é a via judicial. É entrar com processo judicial para buscar reverter essa decisão do INSS e ele poder receber todos os retroativos desde quando ele deu entrada no INSS. Entendi. Uma pergunta agora que nos chega bem interessante, né? Ela disse, é a Nalva, de Riacho das Almas. Ela disse que é dona de casa e gostaria de saber qual é a melhor forma de contribuir. Ela disse que tem 45 anos. Isso é interessante nessa preocupação, né? Em contribuir, porque vale salientar que os benefícios, né, doutora, do INSS é para quem contribui, né? Exatamente. Para fazer jus aos benefícios previdenciários, a gente precisa contribuir para a Previdência Social. Caso contrário, a gente vai receber, né, se for o caso, e preencher os requisitos, é o BPC Loas. Então, dona Nalva, que é dona de casa, ela pode, né, é interessantíssimo, né, essa preocupação, e é muito importante que as pessoas tenham essa consciência da necessidade dessa contribuição. Então, ela pode contribuir, se ela for beneficiária de algum programa assistencial do governo, como Bolsa Família, ela pode contribuir com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Caso contrário, ela pode também recolher com a alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Sim. Ou, se ela quiser contribuir com, né, ela pode contribuir com a alíquota normal de 20% em cima de um ou de mais salários. Tem várias maneiras, né? Para não ficar desacobertada, isso, né? Agora, quando ela contribui em cima de um salário mínimo, os benefícios ficam limitados a um salário mínimo. E ela precisa observar, se for uma aposentadoria por idade, por exemplo, ela precisa observar os 62 anos, que é o mínimo. Então, no futuro, quando ela tiver, se a regra não mudar, Sim. né? Pois é. Se ela tiver 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, aí ela pode receber o benefício previdenciário. Mas antes disso, a gente tem que pensar em tudo. Com né? certeza. Se ela ficar doente, por exemplo, né? Precisar de alguma forma, ela já pode em cima daquela faixa mínima, né, doutora? Exatamente. Ficar totalmente descoberta. Exato. Por exemplo, tem determinadas doenças que nem tem carência. Então, se ela começar a contribuir e for diagnosticada com algum tipo de doença, que são as doenças mais graves, ela já começa a receber um salário mínimo. Sim. E as outras doenças, a carência é de apenas 12 meses. Então, depois de 12 meses, ela já estaria acobertada aí, se ela ficar incapacitada por mais de 15 dias, já recebeu um benefício. Interessante também. Temos aqui mais uma pergunta, né? Ela diz o seguinte, ela é do bairro Santa Rosa, mas não deixou aqui o nome, mas ela diz, eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho um auxílio que é temporário e o médico me deu um laudo definitivo. Ela quer saber se tem direito à aposentadoria. A senhora basicamente já respondeu, né? Mas acontece muito isso, né? Você vai para o INSS com um laudo que consta ali incapacidade, que a pessoa está incapacitada de forma total e definitiva, mas o INSS que dá, digamos assim, a última palavra. Sim. Então, não é porque a gente está com um laudo dizendo da incapacidade permanente que o INSS vai conceder. Então, às vezes o INSS diz, não é o caso agora de um benefício permanente, mas vai conceder por 2, 4, 6 meses, o que seja. Para conseguir a aposentadoria, você pode requerer pelo meu INSS já a aposentadoria por incapacidade permanente, passar pela junta, mas vai ficar sempre na pendência do entendimento do médico perito do INSS, ou, se for o caso de judicializar, do médico perito da Justiça Federal. Então, eu tenho um laudo que tem ali incapacidade permanente, mas é importante que eu junte outras provas. Por exemplo, mostrar o histórico daquela doença, que aquela doença já vem há um certo tempo, que não está tendo melhora,
que está evoluindo de forma negativa. Então, dependendo desse histórico, fica mais fácil conseguir uma aposentadoria por incapacidade. Mas o caminho é esse que ela está fazendo, tá? É juntando os laudos e receber um auxílio por incapacidade temporária, requer novamente, foi concedido, até que vai chegar um ponto que, de fato, pelo histórico dela, que ela não está se recuperando, ela vai receber a aposentadoria. Entendi. Temos aqui mais uma pergunta, a Marcela Maria, do bairro do Salgado. Doutora, tenho bursite e tendinite, que vem me prejudicando muito. Futuramente, com um laudo médico, ela disse que vem prejudicando muito, mas ela continua trabalhando com as atividades dela. Aí ela disse que futuramente, com um laudo médico, posso recorrer para um benefício ou uma aposentadoria. Venho sofrendo muito com essas dores. Pode. E aí é importante a gente saber quais são as atividades que ela desenvolve. Porque, como eu disse assim, a gente deve levar em consideração o tipo da atividade. Então, imagina que seja uma pessoa que faz muito trabalho manual. Então, a questão da bursite, da tendinite, acaba, né, gerando ali, de fato, incapacidade para o trabalho habitual. Então, a mesma coisa, né? Juntar esses laudos, e aí, se tiver um laudo que indica ali uma incapacidade superior a 15 dias ou incapacidade definitiva, aí é possível pedir o benefício no INSS, mas nesse caso ela precisa ter pelo menos 12 meses de contribuição, porque tem essa carência. Certo. Não tenho, é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social, aí é o BPC-LOAS, só que o BPC-LOAS é só para incapacidade de longo prazo, tá? Então aquelas incapacidades superiores a 2 anos. Entendi. Então é mais difícil conseguir. Por isso a importância de contribuir para a Previdência, como Dona Dalva está pensando em contribuir, né? Dona Dalva está no caminho exatamente. certo. Temos mais uma pergunta. A Janaína, do bairro São João da Escócia. Quem tem visão com ambliopia, que é aquele olho preguiçoso, também tem direito à aposentadoria? Vai também para o que a doutora estava explicando, Isso. A contribuição, né, doutora? Exatamente. E aí também é importante dizer que as avaliações, por exemplo, um BPC, a gente tem uma avaliação que é biopsicossocial, ou seja, eu levo em consideração quando uma pessoa vai pedir um BPC-LOAS, por exemplo, visão monocular, ou o caso da nossa ouvinte, a gente leva em consideração uma análise não apenas médica, mas também uma análise social, porque a gente precisa ver os impedimentos que existem, não do ponto de vista físico apenas, mas do entorno, né, daquela pessoa, a incapacidade que ela encontra no dia a dia dela. Então, onde é que ela mora, como é a questão do transporte, como é o acesso à educação, à saúde, o que ela precisa no dia a dia, se ela consegue se vestir sozinha, se ela consegue comer sozinha. Então, são vários fatores que são analisados para identificar esses impedimentos. Temos mais uma pergunta da Anne Gabriele, do bairro Maurício de Nassau, sobre auxílio maternidade. Ela diz: se eu contribuo em cima de 3 salários mínimos, quando eu for receber, será apenas um salário mínimo ou de acordo com o que eu estou contribuindo? Veja, também é interessante essa pergunta. A gente quando a gente vai receber um benefício previdenciário, com exceção do salário maternidade, a gente recebe com base numa média aritmética simples de tudo que a gente contribuiu. Então, é feita uma média desde julho de 94, que foi quando houve a transição para o Plano Real, e dessa média é que o meu benefício é calculado. Então, para você ter uma noção, para que uma mulher ela receba 100% dessa média numa aposentadoria, ela precisa contribuir 35 anos. O homem precisa contribuir 40 anos. Vou me aposentar, mas eu só tenho 15 anos de contribuição. Vou fazer a média e depois que eu faço a média, eu ainda calculo a proporcionalidade. Então, o fato de contribuir hoje com 3, com 4, com 5 salários, isso não é garantia que a pessoa vai receber aquele valor. Por quê? Porque eu não vou ter que fazer a média. Então, imagina uma pessoa que está se aposentando com 15 anos, sendo que 10 anos foi em cima de um salário mínimo e 5 anos foi em cima de 3. Quando eu fizer a média, vai baixar, né? Então, a lógica que a gente tem que fazer não é quantos salários eu estou me aposentando antes da aposentadoria.
qual era a minha média de contribuição ao longo da minha vida contributiva, porque é feita essa média. Entendi. A gente ficaria aqui horas, né? Porque são muitas perguntas, né? De fato, a sociedade tem muitas dúvidas em relação à previdência. Para quem quer contribuir, doutora Marcela, pode ligar também para 135 para tirar a dúvida. Quem quiser contribuir, seria uma... Pode ligar para 135, mas também pode entrar no aplicativo do meu INSS. Vai baixar, né? Vai lá em emitir a guias, né? E escolher a modalidade que quer contribuir. Mas se tiver dúvidas, pode sim ligar para 135 e eles vão esclarecer. Ok. Nós conversamos aqui na Rádio Liberdade, né, com a doutora Marcela Proença. Fica à vontade para suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, essa discussão, agradeço a participação das meninas aqui, de Karen, de Gislaine. Coloco o nosso projeto de extensão Conhecendo a Previdência à disposição da rádio. São muitas dúvidas realmente. Então, quando vocês precisarem, a gente está à disposição. E parabenizar a população também, né, os ouvintes que se engajam, que mandam perguntas, manda pergunta para saber de um benefício, mas manda pergunta também para saber como se inserir nesse sistema. Como contribuir. Dona Nalva. Exatamente. E parabéns para a Rádio Liberdade por sempre abordar esses conteúdos que são tão relevantes para a nossa sociedade. Então, tem tanta gente que tem direito, mas muitas vezes não acessam esse direito por falta de informação. E vocês trazem essa informação. Então, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Conversamos no Show da Liberdade com a doutora Marcela Proença, advogada de Direito Previdenciário, professora universitária também. E agradecer também às meninas, né, que estão aí no 10º período. Muito obrigada pela presença de vocês, a Karen e a Gislaine, que estiveram aqui acompanhando toda a entrevista. Em breve serão elas, né, doutora? Exatamente, exatamente. Muito obrigada, tenham um bom dia. Conversamos no Show da Liberdade com a doutora Marcela Proença, advogada de Direito Previdenciário. Show da Liberdade. Um show de programa.